Promessa de vitória fácil, interesses financeiros acima do espírito esportivo, mas também vítimas. Vamos falar de doping no esporte. Acidental, involuntário, o descuido ou desinformação. Mas também tem o intencional, a vitória a qualquer custo. No Senado, especialistas debateram as dificuldades e soluções do combate ao doping no esporte. Integridade esportiva versus trapaça. O uso de substâncias proibidas mancha o ideal da competição sadia, da disputa justa, da honestidade esportiva. E como fica o atleta que joga limpo? Precisamos proteger os atletas do bem, os esportistas de boa fé, das pequenas armadilhas que se escondem no dia a dia, ter uma boa regulamentação, portanto, com regras claras, atualizadas e que respeitem o contraditório e o amplo direito de defesa são condições indispensáveis para um sistema de controle antidopagem justo. Vamos saber então sobre o sistema antidopagem no esporte e como ele atua. Internacionalmente, temos a UADA, órgão independente, que publica e coordena regras antidopagens, sendo o Brasil um dos signatários. A ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, é a única organização nacional reconhecida pela UADA. Entre as suas atribuições, controle de testes e capacitação dos agentes de controle de dopagem que atuam no país. Já a Lei Geral do Esporte tem um capítulo sobre a integridade esportiva, ou seja, o direito do atleta de participar de competições livres de dopagem. Cada vez mais a indústria do doping é multimilionária em comparação ao antidoping. Essa indústria vai estar sempre colocando dinheiro, botando mais situações e o que eu acho que tem que ser combatido realmente, efetivamente, é a fraude. Doping intencional, a vitória a qualquer custo, artimanhas e trapaças para burlar o sistema de controle. A Sports Illustrated, há alguns anos, fez uma simples pesquisa com atletas, com 198 atletas de nível olímpico e alguns aspirantes a participarem de Olimpíadas, fazendo a seguinte pergunta, cenário 1. É oferecido a você um agente proibido para melhorar o desempenho com duas garantias. A primeira, você não será pego. E a segunda, você vai ganhar. A pergunta é, você usaria essa substância proibida? 98,5% responderam que sim. Cenário 2. É oferecido a você um agente proibido para melhorar o desempenho que vem com duas garantias. Você não será pego e você vencerá todas as competições em que entrar nos próximos 5 anos e então morrerá dos efeitos colaterais da substância. Você aceitaria? 50% dos atletas responderam que sim. É muito sedutor para um atleta subir num pódio, é muito sedutor para um atleta receber uma medalha. Então, às vezes, os atletas fazem isso a qualquer custo. Agora, doping acidental, involuntário, quando o atleta, por desinformação, automedicação ou por contaminação, testa positivo. E o preço para se defender é alto. Eu quero lembrar o caso da Daiane dos Santos, muitos se esquecem, né? Ela tinha acabado de passar por uma cirurgia seríssima, né? Que inclusive ameaçou a carreira dela. E ela tomou um teste surpresa se recuperando de uma cirurgia. Lógico, ela deve ter tomado para a cirurgia tanto remédio, né? E ela não sabia que podia, você vê o desconhecimento, necessidade de educação, pedir lá o uso terapêutico, né? Ela não sabia. E a gente sabe que ela não sabia, porque é muito comum. Eu não sei se vocês lembram, eu também tive um problema. O minoxidil. Eu, inclusive, fui suspenso durante 3 meses pela primeira instância do STJD. E foi depois de 3 meses, quando teve o segundo julgamento, que foi no plenário, vamos chamar no pleno, né? Eu fui absolvido por unanimidade, ou seja, um remédio que eu passava na cabeça, que foi quando começou a minha calvície. Com tudo isso, desculpa a expressão, presidente, mas um babaca do STJD na época entenderam que eu usava minoxidil para me dopar, com 41 anos.
e que definitivamente não tinha nada a ver com doping. E eu acabei sofrendo esse problema, mas enfim. Eu tive uma outra oportunidade, que foi o primeiro caso desafiado à Corte Arbitral do Esporte, que foi o caso Dodô. Dodô é um atleta absolutamente íntegro. Foi exatamente o caso de contaminação de um produto. Mas vocês imaginam o que é para um atleta arcar com as custas de um recurso para a Corte Arbitral do Esporte? No caso nesse caso, o Botafogo, que era o seu clube de origem, era um clube que, naturalmente de grande expressão, ele tinha condições de pagar. Mas eu tive o caso, por exemplo, de um atleta com uma substância estimulante do Mamoré, né? Esse atleta do Mamoré, o William, inclusive, foi o primeiro caso em que a Corte Arbitral do Esporte veio ao Brasil fazer a audiência de instrução, né? Todos os árbitros vieram, a corte se instalou no COB, com as suas dependências, por conta dos custos. Era absolutamente impossível para um atleta do Mamoré, né, de Minas Gerais, da 4ª, 5ª divisão, sei lá, poder ir à Suíça se defender com todos os custos de processo. Nós tratamos hoje mais de 60%, posso estar equivocado, mas é aproximadamente isso, de casos involuntários. Contaminação por quê? Por suplementação, contaminação, às vezes por remédio, e em função de casos como o do senhor, senador Portinho, que a regra começou a se adaptar para uma situação mais humanizada. Os tribunais de direitos humanos foram abordados nesse sentido, até mesmo para que isso não pudesse mais acontecer, né? Nós temos que separar o joio do trigo mesmo, não tem jeito. Muitos atletas convivem com as drogas em seu cotidiano, as chamadas drogas sociais e o doping do esporte. A gente sabe, né, Romário, a origem dos nossos atletas. O atleta brasileiro, e talvez por isso se diferencie de outros no mundo, inclusive no seu talento, ele nasce dentro da comunidade. Ele joga bola no campo de terra, ele convive com o tráfico, né, hoje com o tráfico e com a milícia, né, o acesso à droga é muito mais facilitado do que em outros países pela sua própria origem. Tive um caso ainda aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que foi o doping de um atleta de um grande clube do Rio de Janeiro, aliás, de 2 grandes clubes do Rio de Janeiro, por uso de maconha. Esse foi o primeiro caso em que, ainda sem previsão legal, mas se valendo das premissas legais do direito penal, nós conseguimos a conversão da pena do atleta, metade dela, em serviços sociais. Depois o CBJD, até em outras infrações disciplinares, passou a admitir isso e foi muito educativo para o próprio atleta. Drogas sociais, felizmente mudou a regra, né? Não pelo seu caso, senador Portinho, não pelos brasileiros, mas pelos europeus, que são quem manda no sistema. Então, muitos atletas europeus estavam testando positivo para cocaína. Então, o governo pensa, bom, eu estou investindo nesse cara aqui desde os 5 anos de idade, eu gastei uma fortuna para ele ser campeão olímpico aos 20. Ele usou cocaína numa festa, eu vou perder esse meu investimento? Então, houve uma mudança, estabelecendo que se o atleta puder comprovar que ele usou a droga social fora da competição e com fins não associados ao esporte, então a pena vai ser reduzida. Aqui no Brasil, eu ouso dizer, posso estar enganado, espero até, depois me corrijam, porque eu não estou acompanhando, mas acredito que a maioria é não intencional e a maioria e grande parte também das drogas da sociedade. Os padrões internacionais de controle e prevenção do doping e a realidade social do país. O CAS, que para mim hoje é um tribunal muito elitista, né? Para você ter um acesso ao caso hoje é no mínimo 20 mil francos suíços. Se você não pagar, você tem que pagar a despesa de todo mundo ainda por cima, porque senão você nem entra, o processo nem anda. Só para não perder o gancho da questão, como disse o Dr. Tomás, do tribunal elitista, que é, nesse caso Dodô, né, que foi o primeiro desafiado à Corte Arbitral do Esporte, eu me lembro, e aqui sempre teve a máxima, né? O atleta não pode se automedicar, ele só pode tomar aquilo que o médico do clube recomenda a ele, que foi o caso, só que houve uma contaminação cruzada ali, na farmácia de manipulação. E lá na audiência, o painel, olha a distância da realidade do CAS para o mundo. O presidente do painel, aliás, um dos árbitros, perguntava para o Dodô assim, mas o senhor tomou o remédio que o Botafogo te deu, o seu clube? O senhor não tem um médico particular que te acompanhe? Porque aqui na Europa, todo atleta de alta performance tem um médico próprio. Então, você foi desidioso
por não ter um médico próprio e confiar no médico do Botafogo, seu clube. Rapaz, aquilo dali não entrava na minha cabeça, porque além da máxima sempre você seguir o clube, né, o médico do clube, que é quem acompanha um atleta na sua vida profissional, imaginar que no Brasil um atleta vai ter um médico do esporte próprio para ele, né, para ver quanto elitista quanto distante da realidade, o quanto a gente, a ABCD, tem um papel importante de aproximar, né, a realidade da nossa América Latina. Quando o atleta testa positivo, né, ele urina em 2 frascos, né, no A e no B, né, e você só tem um resultado positivo na hora que o B confirma o A. Então, o atleta tem o direito de pedir a abertura da amostra B, né? Infelizmente, pelo nosso sistema, o atleta ele é obrigado a pagar pela abertura da amostra B. R$6.000. E muitos não têm o direito sequer para pagar para a amostra B. Entendeu? Por exemplo, no Canadá, o laboratório é subsidiado pelo governo com relação à amostra B, então não se paga. Se o atleta quiser um pacote de documentos para saber tudo o que aconteceu com a urina dele, para ter certeza que ele testou positivo, são mais R$2, R$3.000. A gente tem que, de alguma maneira, conseguir subsídios para permitir que esses atletas possam exercer amplamente o direito de defesa deles. Coisa que fora do Brasil isso é viável e aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é. E um tema polêmico discutido na audiência pública: a divulgação de lista de atletas amadores e profissionais com registros de doping. A questão da lista. Eu peço aí para a ABCD rever isso, porque essa lista ela tem que ser, eu imagino, comunicada para as confederações, né? Agora, expor no site a lista de atleta, mesmo os condenados, porque depois que ele cumpre pena, a pena está cumprida, ele tem o direito de esquecimento. Né? Eu peço ao ABCD, senão a gente vai legislar sobre isso. Já estou adiantando, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Menor de idade, atleta paralímpico, isso é um absurdo, gente. Isso não tem fundamento legal. Comunica lá a confederação, ao COB, tudo bem. Até porque a gente sabe que o processo de dopagem ele segue em sigilo. E se o atleta for condenado, interessa para a confederação, para não deixar ele voltar a competir. E nos recreativos, de novo, aí eu acho que não é o Estado. Eu acho que quem organiza essas competições, talvez seja um trabalho até educacional, o máximo que possa exigir do Estado, né, é que ele deve ter algum tipo de controle, ou nem que seja uma declaração do atleta dizendo que nunca, e depois ele responda aí pelas penas. Enfim, não sei, mas também não vamos empurrar tudo para o Estado, não. Não, tem 2 fatores aqui que são relevantes, né? O primeiro é que nós somos signatários, né, do Programa Mundial Antidopagem e tem alguns fatores no programa que são mandatórios. Então, a divulgação dos nomes dos atletas que foram condenados, isso é algo mandatório, né? O que mudou recentemente é que a ABCD ela tinha uma política de não divulgar nomes de atletas menores de idade, recreacionais e os atletas que nós chamamos de protegidos, que são com algum tipo de deficiência, né? Isso não é mandatório, isso é algo que é discricionário de cada entidade nacional de administração da dopagem, de definir se, de acordo com essa legislação, vai divulgar ou não vai divulgar, né? A gente tem observado que tem alguns atletas, não são todos, são alguns atletas que estão no entorno da elite, né? São os atletas que são considerados amadores ou de nível recreativo, mas que, de alguma forma, eles influenciam o meio esportivo, né? Eles podem competir em competições relevantes, importantes, por exemplo, Ironman, né? Campeonatos de ciclismo, né? que não necessariamente se exige um vínculo com federação ou com confederação. O que a gente percebe é que esses atletas eles recebem patrocínio, eles influenciam o meio e estão, de alguma forma, se beneficiando de não estar na elite, se aproveitar dessa situação para fazer uso de substância proibida. Então, foi nesse sentido que a gente fez essa revisão do entendimento, e não vão ser todos os casos, né? Vão ser, assim, analisados, né? Se a gente perceber que esse atleta, né, ele tem essa influência, né, no meio, a gente vai avaliar e provavelmente nós vamos incluir na lista. Não são todos os atletas que vão para a lista,
Isso vai ser decidido caso a caso. A lista de substâncias, ela vem da UADA, ela é anualmente atualizada e é uma coisa que nós não temos acesso, somos signatários e cumpra-se, e é assim, não tem muito o que ser feito. E o que ela fala da lista também, as questões de discricionariedade, eu acho que também devem ser analisadas, principalmente com relação a menores. A gente tem que ter cuidado com isso também. O fato de não ser caso a caso já me deixa aqui preocupado, porque falta, então, é uma questão discricionária. Acho que se tem alguma razão para que atleta de competição amadora, com todo respeito ao ciclismo, ao Ironman, à corrida de rua, se não está ligado a uma federação, o problema é do organizador lá, que vai, da marca que está patrocinando, com toda sinceridade. Agora, se esse atleta que é amador, de repente, vai correr uma prova ligada à confederação, ele já vai estar sujeito, nessa prova que ele é profissional, o de índice do que for, ele já vai estar sujeito ao exame. Deficiente e criança também. Deficiente e criança, gente. Então, assim, acho que está faltando critério. Eu peço aqui encarecidamente que a ABCD suspenda, já vale essa audiência para isso, em tom aqui de contribuição, suspenda essa decisão até criar um critério que não seja caso a caso, porque caso a caso é da cabeça de quem? Senador, a ABCD se compromete, nós vamos... É para isso que nós estamos, com o único objetivo de proteger o esporte e que todas as competições sejam, limpas, justas, de forma igualitária. E, com certeza, trataremos com esse assunto com toda sensibilidade que requer. Tá? Esse é o nosso compromisso. Julgamento justo, direito de defesa, estrutura independente. Já que se falou em revisão, como melhorar o sistema antidopagem? Que a gente possa trazer para a América Latina e, se possível, para o Brasil, uma subsidiária do CAIS. O CAIS tem que estar presente aqui. A Suíça já é um país caro por si só. Você ir até a Suíça se defender na Corte Arbitral do Esporte, ela tem que sair da Europa. Ela tem que ter uma perna aqui na América do Sul ou na América, que seja. Hoje, tanto do ABCD quanto Procuradoria, as questões vêm sendo analisadas caso a caso, com todo o critério, com toda a atenção. E mais do que isso, sempre preservando, e aí é o que é principal, porque se ficássemos nos 2 ou 4 anos de suspensão e de penalidades, invariavelmente o atleta de alto rendimento joga a carreira fora. Uma estrutura que poderia ser um pouco mais independente do Estado, né? E isso seria uma situação muito importante, porque o próprio Código preconiza essa independência em relação ao Estado e ao próprio terceiro setor. Uma independência cada vez mais fortalece a estrutura, fortalece não só a estrutura da própria agência, como também da entidade da Organização Nacional Antidopagem, como também do tribunal, que também é independente. O tribunal faz um trabalho hercúleo, de maneira gratuita, 7 processos em um dia julgando a vida de uma pessoa. Isso certamente não é o ideal, você julgar a vida de uma pessoa já com dor de cabeça, porque você está vindo de 3 audiências, já se passaram 6 horas e você não comeu. Isso não é a condição ideal e justa, ao meu modo de ver. E tem mais: fiscalização de produtos nocivos ao esporte, assistência financeira, suporte jurídico ao atleta em julgamento. Fiscalização de suplementos, algo que a gente tem que ter mais efetivo. O atleta hoje ele sempre está ligado. Os profissionais falam assim, não, você tem que suplementar, senão não vai aguentar. Ah, não, mas eu como. Não, você não vai aguentar. Entendeu? Então fica um elo. Quem que é o elo mais fraco nessa coisa? É o atleta. Acho que todas essas substâncias proibidas no esporte, Romário, elas deveriam, na embalagem desses medicamentos, ter uma tarja. Elas precisam advertir que aquele medicamento tem uma substância que é proibida no esporte. Acho que isso poderá ajudar muito a reduzir os casos de uso por culpa, por automedicação, e coloco aqui como proposta para que Vossa Excelência
junto comigo, assine esse projeto. A grande maioria são pessoas que têm uma vulnerabilidade social e econômica, a grande maioria. Por mais que a gente tenha na legislação a possibilidade de ter defensor dativo, eu acho que uma grande falha que consta é que eles só podem atuar após a gestão de resultados. Lá na frente o atleta está sozinho. A gente está falando de gente, às vezes, que não tem muita qualificação, que não tem muita condição de saber nem escrever o que eu ponho no e-mail. Então, essa questão do defensor dativo só atuar depois da gestão de resultados, isso é um grande prejuízo que o atleta, em condição de vulnerabilidade, tem. Eu acho que tirar o Bolsa Atleta antes da condenação do atleta, diria até inconstitucional. Acho que a gente teria que regular isso melhor aqui, até uma sugestão legislativa. E ele, depois de cumprir a sua pena, ficar impedido de ter acesso ao Bolsa Atleta, gente, num caso não intencional, estou me referindo ao não intencional, que é uma legislação resolve isso rápido, dizendo se foi não intencional e tal, ele tem direito a ter o acesso ao Bolsa Atleta. Isso é fundamental. O doping como problema de saúde pública. É preciso tratar do atleta dependente químico e cuidar dos jovens esportistas em formação. Nós temos visto, não diariamente, mas com mais frequência, inclusive mortes de pessoas que usam substâncias proibidas e que são amplamente utilizadas no esporte amador, fora do esporte competitivo. E isso é uma questão de saúde pública para o Brasil. Isso gera custos para o país. Às vezes são danos irreversíveis, as pessoas não vão mais voltar à normalidade. Mais importante do que o afastamento do atleta e jogá-lo ao fundo do poço e provavelmente empurrá-lo para o uso dessas substâncias, o mais importante é o acompanhamento médico, né? É a internação, e é um dever do Estado brasileiro continuar nessa cruzada junto à Agência Mundial de Dopagem para um tratamento do assunto mais dedicado, principalmente com os olhos ao atleta dependente químico ou sujeito à dependência química pelo simples uso. A gente tem também essa preocupação da base, tem a base do futebol e tem de outras modalidades. Essa preocupação tem que vir de dentro, tem que vir de quem faz a gestão, das entidades de administração em manter o jogo limpo e em se preocupar com os atletas que eles estão formando. E aí eu acho que a agência teria aí o papel dessa interlocução junto com o COB, junto com as confederações esportivas, para que eles cobrem, para que seja obrigatório nas competições. Uma competição de base só tem início, o clube só possa participar se ele comprovar que ele fez uma palestra. Competição sadia, jogo limpo, saúde dos atletas. No combate ao doping no esporte, a palavra é educação. Eu tenho acompanhado o esforço para a educação, né? Mas na hora que você entra para testar atletas nível recreacional, né? O buraco é bem mais embaixo, porque são eventos de rua em todo o Brasil, e aí haja orçamento, na verdade, então é algo que tem que ser pensado. Esse programa de educação, ele tem que ser autorregulado pelas confederações. A CBF tem que exigir dos clubes esse programa na base. Na base, até porque, falando de drogas da sociedade, a gente sabe que esses atletas jovens, eles são a origem deles. Não precisa do Estado para isso, gente. Vamos tirar o Estado, pelo amor de Deus. Isso aí tem que ser uma obrigação das confederações e, de preferência, por autorregulamentação. Os programas de educação antidopagem tem que ser obrigação das confederações, sim. E partindo até do que o senador está dizendo, nós não temos orçamento público para custear tudo. As confederações, elas ganham dinheiro. Se a gente tivesse investimento em programas de educação antidopagem, inclusive a possibilidade deles custearem alguns testes, a gente já teria uma situação que não dependeria só da ABCD. A necessidade da educação é básica, ela tem que estar, na minha opinião, ela tinha que ser educação, ela tinha que participar da educação básica escolar, é matéria escolar. Isso aí hoje já é matéria escolar em vários países. Nós fazemos 6 módulos educacionais durante o ano, nos quais os atletas fazem a abertura desse módulo educacional. Né? E esses assuntos tratam de quê? Dos assuntos obrigatórios exigidos pela UADA e no padrão de educação. Nós temos que começar a educar não só os atletas, mas toda a equipe de apoio do atleta com os efeitos colaterais que essas drogas estão causando. E muitas vezes não é só o médico que prescreve uma substância ilícita para o atleta. Nós temos
nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, massagistas. Então, eu acho que passa por uma ampla educação de todos os envolvidos no esporte. Eu acho que o combate ao doping ele é necessário e a educação na área do doping é extremamente necessária. É isso, atualizar as leis, proteger os atletas, jovens e adultos, amadores ou profissionais. Mas, acima de tudo, investir em educação para todos. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.